Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs da Primeira Igreja Batista em Jardim Maranguape e a todos que nos ouvem. Nós estamos dando continuidade à série de estudos que temos feito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, e hoje nós estamos no capítulo 3. Nós vamos mais uma vez tirar algumas lições preciosas dessa carta que Paulo escreveu, e tendo sempre em mente a expectativa que a igreja primitiva tinha a respeito da vinda do Senhor, da volta do Senhor, da sua segunda vinda, a parousia, aquilo que chamamos de parousia. Então isso estava gerando alguns questionamentos, algumas perguntas naquela comunidade, naqueles irmãos, e essa expectativa que eles tinham de que Cristo ia voltar muito em breve e iam presenciar ainda em vida o seu regresso, a sua volta, mas alguns estavam começando a morrer e havia uma dúvida a respeito do que aconteceria ou como se daria esse reconhecimento da volta de Cristo daqueles que morreram. E aí o apóstolo Paulo tenta construir esse ensino da escatologia, do fim dos tempos ali naquela igreja. E o capítulo 3 ele também fala a respeito disso no finalzinho, e principalmente o trabalho, o empenho, o labor que é feito para que aquela igreja esteja sólida, esteja firme, esteja forte para esperar a volta do Senhor. Então, capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 1 diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, o apóstolo abre o capítulo 3, dando continuidade ao que ele já vinha falando ao final do capítulo 2. Então ele fala que está orfanado por breve tempo da presença dos irmãos de Tessalônica, e perceba como isso é interessante, porque ele fala a dimensão maternal e a dimensão paternal do discipulado, do cuidado que ele tem, que ele nutre por aquela igreja, por aqueles irmãos, como uma mãe que cuida dos seus filhos, e também como um pai que a seus filhos admoesta, ensina, consola, exorta. E aí agora ele está falando que é órfão, que está órfão por um tempo da presença dos seus filhos. E perceba como isso é interessante, porque ele estava se referindo como um pai, como uma mãe que cuida dos seus filhos, e agora ele está se referindo como um órfão da presença desses irmãos. E aí ele tem muita vontade de vê-los novamente, de visitá-los, porque ainda que estejam longe fisicamente, eles ainda estão bem presentes no coração do apóstolo Paulo. E aí ele diz que já tentou ir visitar os irmãos em Tessalônica mais de uma vez, contudo Satanás barrou no caminho. E perceba o quanto que esse ministério da visitação, o quanto que esse ministério de a gente visitar, acompanhar, estar presente, é algo muito forte, é uma estratégia, uma ferramenta preciosíssima que a gente tem da parte do Senhor, e o quanto que isso incomoda Satanás. Ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras, impedir essa visitação, esse relacionamento próximo, físico,
do acompanhamento. E aí ele vai dizer que quer visitar muito, também porque eles são a sua glória, eles são a sua alegria quando o Senhor voltar. Então, a glória que o apóstolo tem no seu ministério, na sua caminhada, é a vida daqueles a quem ele apresentou o Evangelho. Então, essa é a sua glória, esse é o seu troféu, o seu prêmio, é a sua alegria de entregar essas pessoas para o Senhor. E aí ele termina no versículo 20 do capítulo 2 dizendo exatamente isso, que os irmãos de Tessalônica eram a sua glória e a sua alegria, juntamente com a dos seus cooperadores, Timóteo, Silas. E aí ele abre o capítulo 3 dizendo que não consegue mais suportar essa situação, de não poder estar perto fisicamente dos irmãos de Tessalônica. E aí ele diz que pareceu bem ficar sozinho em Atenas, muito provavelmente com Silas, mas envia Timóteo para os irmãos de Tessalônica. Ele que é um ministro de Deus, Timóteo, no Evangelho de Cristo, e ele vai para o benefício da fé e para a confirmação e para a exortação da igreja dos Tessalonicenses, para que ninguém se inquiete com estas tribulações. Então, a igreja estava sofrendo perseguição, estava em meio a muita tribulação, e aí ele tenta lembrar daquilo que ele já tinha falado, que aqueles que decidem, que aqueles que se entregam a Cristo precisam estar conscientes, precisam estar lembrados das perseguições e das aflições que certamente irão passar. Isso vem nos lábios, nas palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo levantarem todo mal contra vocês. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. E também perseguiram e também rejeitaram aqueles que vieram antes de vocês, os profetas. Então, tenham essa certeza, tenham consciência disso, que a caminhada com Jesus não nos livra, não nos isenta das perseguições, das tribulações da vida. Muito pelo contrário, a decisão de seguir a Cristo pode ser o começo de uma vida que agora passa a ser perseguida. Então ele fala disso, relembra isso para os irmãos de Tessalônica, e diz que não aguentou mais essa situação e não pode mais esperar. E agora a gente tem Timóteo com esses irmãos em Tessalônica. Aí o apóstolo Paulo tem um regresso de Timóteo, agora em Corinto, provavelmente em Corinto. Então eles se encontram, Paulo, Silas, Timóteo, em Corinto. E aí Timóteo ele dá uma espécie de relatório, um tipo de relatório de como está a igreja em Tessalônica. E perceba que tudo era feito por meio de carta, realmente um trabalho à mão ali do que estava acontecendo. Não se tinha tanta facilidade de informação e de alcance, da expansão da informação como a gente tem hoje. E aí isso era feito por meio de cartas, toda a informação, todo o relatório que precisava ser prestado. E aí no versículo 6 a gente tem esse relatório, quando o apóstolo Paulo diz assim: agora porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, Paulo tem muita preocupação, muito cuidado
para que o seu trabalho não se torne inútil, e ele tem muito medo que o tentador prove a igreja e consiga vencer através das tentações que ele propõe. Então ele quer exortar, ele quer consolar, ele quer firmar, consolidar aquela igreja. E agora ele está falando da fé e do amor, e ele reforça isso. A gente já viu no capítulo 2 que ele dá graças a Deus naquilo que ele já tinha falado lá no capítulo 1, tinha começado lá no capítulo 1, da fé, do amor e da esperança dos irmãos em Tessalônica, que inclusive se tornaram referência, modelo, padrão para toda a Macedônia e a Acaia. Então, uma fé que opera, uma fé que produz boas obras, um amor que é dado no serviço, na entrega. E o apóstolo fala isso, que ele não só entregou, ele só não apresentou o evangelho, mas também a sua própria vida, e também a esperança, a firmeza que nós temos, a expectativa que nós temos na segunda vinda de Cristo, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições e a aflições. Então perceba aqui nesse relatório que a fé e o amor ainda estão presentes. Então, uma postura adequada em relação a Deus, de fé, e uma postura adequada em relação aos irmãos, de amor, um relacionamento que eles estavam mantendo entre si, apesar da privação e da tribulação. Então, ele diz que agora vive, se é que eles estão firmados no Senhor. Perceba como o fato de ele saber que aqueles irmãos estão com vida em Cristo, e essa fé e esse amor e essa esperança ainda bem presente, porque Timóteo traz o relato de que essas realidades ainda estão presentes na vida da igreja, e aí ele diz que isso gera vida. Então o que faz o apóstolo ter vida é porque outros ainda mantêm, continuam com vida no Senhor Jesus. Então isso é um motivo de gerar vida no apóstolo Paulo, porque a igreja de Tessalônica está firmada no Senhor. E aí o versículo 9 vai dizer: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então aqui ele traz a realidade da oração, o compromisso com a oração. Então ele é alguém que é um intercessor, alguém que ora por aqueles que são os seus filhos na fé, e ele espera ainda ter esse contato pessoal, esse contato físico com aqueles irmãos, para reparar as deficiências da vossa fé. Então provavelmente ainda havia alguns pontos, algumas informações que precisavam ser passadas pelo apóstolo Paulo àquela comunidade, principalmente porque era uma comunidade de maioria gentílica. Então muitos gentios que tinham deixado os ídolos e tinham se convertido ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, e ele precisava instruí-los e ele precisava ensiná-los, e haviam alguns pontos ainda que o apóstolo queria passar, e de uma forma pessoal. Então ele se alegra por causa da igreja diante de Deus. E aí ele faz uma oração para a gente encerrar o capítulo 3, e a gente pode tirar algumas lições dessa oração que o apóstolo Paulo faz por seus filhos na fé, pela igreja que se encontrava, que se reunia em Tessalônica. Versículo 11: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos,
como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, perceba que no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que já tentou algumas vezes ir visitar aqueles irmãos, mas foi impedido por Satanás, e isso é um motivo de tristeza, de lamento dele. E agora ele coloca esse fato da visita, ele coloca essa visita em oração. Então ele se dirige a Deus e Pai e Jesus, pedindo para que essa porta, para que esse caminho seja aberto, e agora enfim ele tenha esse encontro. O que vai acontecer mais à frente, depois de algum tempo, esse encontro acontece. Então ele agora entende que esse encontro vai ser fruto de uma oração, fruto de uma intercessão. E aí ele pede para que Deus e Pai e o Senhor Jesus abram, dirijam esse caminho, e que faça crescer o amor que eles têm uns para com os outros e também para com todos, como também o amor deles aumente por essa igreja. Então perceba como Paulo apresenta para nós aqui uma rede de cuidado e de amor, uns para com os outros, e todos conhecerão que somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros. Palavras de Jesus. Então isso serve como um testemunho, a gente construindo essa relação, essa rede de cuidado e de amor vai servir de testemunho para os que estão fora. E também nós precisamos amar todos, e também o amor de Paulo e dos seus colaboradores para com essa igreja. E perceba que quando todos estivessem nessa relação, nessa rede de cuidado e de amor, a visita seria muito proveitosa, certamente, como foi. E aí tem uma finalidade, tem um objetivo, um propósito para o qual o apóstolo Paulo apresenta essa rede de cuidado, de carinho e de afeto. Ele diz no versículo 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, o nosso coração confirmado em santidade, porque estamos agora numa relação de amor uns para com os outros, sem culpa. E perceba como isso é importante, porque a gente ama a Deus, tem um relacionamento de amor com Deus, e consequentemente precisa ter um relacionamento de amor com todos, e principalmente com os da família da fé. E aí, para que a gente fique isento de culpa e percorra esse caminho de santidade, de santificação, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, separados do mundo, mais parecidos com Jesus e agora influentes no mundo, testemunho no mundo, e a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos, ou com todos os anjos. A gente não sabe se esses santos aqui são aqueles que haviam morrido e agora voltam com o Senhor Jesus para buscar os seus, ou se são anjos, criaturas celestiais. Mas essa ideia de que o Senhor Jesus vai vir com esse grupo para restaurar toda a criação, para nos restaurar, levar-nos de volta para o Pai e agora desfrutar uma vida eterna. Então ele finaliza com a vinda de nosso Senhor Jesus, porque nós trilhamos esse caminho do amor, da santificação, e agora estamos isentos de culpa. Que essa seja uma realidade na minha experiência de fé, que essa seja uma realidade na sua experiência de fé,
que a gente entenda que o nosso trabalho não é vão. Nós estamos gerando, produzindo frutos para a vida eterna. Então, que nós estejamos com a consciência tranquila diante de Deus, que temos feito, que temos realizado o trabalho para Ele. Por isso, o tentador não conseguirá nos vencer ou vencer aqueles a quem a semente do Evangelho foi plantada e desenvolvida. Que nós continuemos enquanto igreja dando um bom testemunho, firmes, consolidados no Senhor, e que também a gente se alegre, se regozije, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições, a aflições dessa vida, porque nós estamos olhando para algo infinitamente, comparavelmente maior e melhor, que é a volta do Senhor Jesus para nos buscar e para nos restaurar. Então, que seja assim, para o nosso bem, para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Muito obrigado, nosso Deus e Pai, porque o Senhor não nos deixa órfãos. Primeiro, porque temos ao Senhor. O Senhor, ó Deus, é o nosso Pai. Nós somos os teus filhos, as tuas filhas, e confiamos em Ti, consagramos toda a nossa vida a Ti, porque só Tu, Deus, és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E nós queremos dizer que Tu és grande, que Tu és o nosso Pai nesse momento e se importa conosco. Mas também Te agradecemos, Deus, por aqueles e aquelas que se apresentam como pais, como mães espirituais nas nossas vidas. Aqueles e aquelas que nos apresentaram o Teu Filho Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, que cuidam e que cuidaram de nós, e que nós possamos dar um bom testemunho de que essa mensagem do Evangelho ainda permanece viva em nós, produzindo muitos frutos. Que essa seja a alegria e a glória daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que cuidam do Teu povo, ó Deus, e que haja muita fé operante, que haja muito amor de entrega, de serviço, e que haja uma grande esperança e uma grande expectativa na volta do Teu Filho Jesus, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a perseguições e a aflições desse tempo que nós temos vivido. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, nesse caminho de santidade, de santificação, para que nós não tenhamos mais culpas ou culpa, e esperemos ansiosamente Jesus com todo o Seu povo. É essa a nossa oração, é esse o nosso desejo, é esse o nosso pedido, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.